E Daiane, tu também usou o método de entrevista no teu trabalho? Eu parti, como todos, né, da pesquisa bibliográfica, o referencial teórico. E por estar trabalhando com televisão, eu visitei 2 emissoras, assisti a programação deles nas emissoras, fiz contato com a coordenação de jornalismo. E como tem relação também com as mulheres presas, eu fui até a penitenciária feminina em Porto Alegre, a penitenciária Madre Pelletier. Num primeiro momento, a professora Neuza foi comigo, depois eu tive uma colega que me acompanhou, a Ana Paula, ela é minha colega de pesquisa aqui na Fevale também. E eu ouvi 5 presas, né? Então eu fiquei numa salinha da assistência social, né? São paredes repartidas internamente, assim. E ali então tem 8 salas que as assistentes sociais atendem elas. E as médicas também, os outros atendimentos são realizados ali nessas salas. Numa dessas salas eu fui colocada com um gravador cassete, né? Uma fitinha para gravar o que elas tinham para me dizer. Essas presas foram escolhidas pela assistente social, de forma aleatória, crimes aleatórios, idade aleatória. Eu era colocada ali naquela salinha, a assistente social ficava do lado de fora, e eu conversava com uma escrivaninha, dividindo, né, a presa de mim. E eu via elas por tempo indeterminado. Também conversei com o jornalista Daniel Escola, da RBS TV, porque em 2009 ele fez uma série de reportagens de 3 dias, que foi ao ar no RBS Notícias, sobre o caos nos presídios do Rio Grande do Sul. Então achei de valia, né, ouvir ele também para ter essa coisa do profissional, né, sobre o que está sendo divulgado, já que eu estou analisando de que forma a televisão coloca essas mulheres. E as mulheres eu ouvi para saber como elas se enxergam, se elas concordam com aquilo que é colocado, comentando um pouco do trabalho, como fez o Felipe. Só para explicar um pouquinho, as presas, elas são conscientes, assim, dos seus crimes, pelo menos as 5 que eu entrevistei, mas reclamam um pouquinho da forma como elas são expostas na televisão, de forma que tem um pouco de sensacionalismo em alguns programas, e também expõe muito as famílias, né? Elas são adjetivadas, assim, de forma pejorativa, né? Que não confere simplesmente ao fato de divulgar os crimes que elas cometeram. Então, tive esse contato bastante proveitoso com elas. Legal. E nós falamos antes um pouco sobre a questão de organizar o tempo, de mudar a rotina. Eu queria saber do João, tu falaste antes que usou os intervalos de almoço, mas não foi só esse horário que tu usou. Como é que tu te organizou? Tu deixou de fazer programas no final de semana? Como é que foi? Justamente. Quem pode reclamar bastante é minha namorada. Porque a gente acaba deixando, por exemplo, a gente não sai à noite. Prefere não sair para não estar cansado no outro dia, né? Daí tu não consegue render. Realmente, quando tu vê que o teu trabalho não está rendendo, eu não fazia nada no final de semana. Tentava não fazer. Tentava fazer só no sábado, por exemplo. Até fazia alguma coisa. Mas no domingo eu tentava... Não fazer nada do trabalho. Do trabalho. Desligar um pouco. Eu já fazia a semana toda para não precisar me preocupar no domingo. Queria ficar tranquilo, espairecer um pouco, porque a rotina é muito acelerada, né? Mas... assim, dá tranquilo, mas o problema é que tu tem que cortar certas coisas, assim, algumas pessoas não gostam, né? Amigos não gostam, namorado não gosta. Às vezes tu mata a aula pra poder fazer o TCC, mas tu consegue, né? Não tem muito estresse, assim. Tem que conseguir, na verdade. A gente acaba dando um pouco de aversão, assim, dos amigos. Poxa, cada 10 palavras que a gente fala, né, 10 frases, 9 tem a palavra TCC. Mas é como o John disse, assim, dá pra te organizar as horas por dia, né? E eu acho que partindo do ponto de metas mesmo, assim, porque tu tens as datas, né, professora? E a gente tem que cumprir essas datas. A gente tem um semestre, como a professora Sandra falou antes, mas na verdade são 3 meses de produção, né? Efetivamente não é um semestre, né? A gente começa ali no início das aulas em final de fevereiro e a gente entregou agora em junho. Então são 3 meses de produção. Então tem que... Mesmo que comece a leitura antes, a produção mesmo efetiva, juntar os autores, são 3 meses. E o grande trabalho do aluno do TCC, que é a análise, só se dá depois dos autores lidos. Então, isso já faltando o quê? 1 mês? Em 1 mês não dá pra fazer? Não dá pra fazer? Um TCC inteiro? É. Tem gente que Olha, consegue, né? Dá, mas para de dormir, para de comer, para de viver. E o que entregou 3 minutos antes das 9, ele largou. No começo foi, vamos indo. Faltavam 1 mês e meio, e aí ele tirou férias do trabalho. O que acontece é que, geralmente, o aluno que trabalha
ele tem trabalha já no mercado, já está num posto... Quando eu falo trabalhar no mercado, ele trabalha dentro da profissão já. Sim. Já está num posto mais elevado. Ele não quer facilitar de ser chamado a atenção onde ele já está, afinal de contas ele vai continuar dali. Sim. Então ele começa a dedicar um pouco menos de tempo para o TCC no início. E aí no final tem que pedir para se ausentar para poder dar um pau e sair do outro lado, senão não entrega. Eu, por exemplo, Felipe, perguntar para ti, tu trabalhas, né? Sim, eu trabalho daí, mas eu preferi utilizar, fui um pouco diferente do João, assim, porque eu preferi utilizar das sextas-feiras, sábados e alguns domingos, de vez em quando, mas, por exemplo, assim, eu começava na sexta-feira antes da noite e ia até o sábado antes da noite. Esse era o tempo do final de semana que eu ficava em cima do TCC e o resto era lazer, né? Aproveitava esse tempo por causa Mas dormia entre a sexta e sábado. Oi? Dormia entre a sexta e sábado. Não, dormia, claro. Só que assim, eu penso que quando tu tá fazendo TCC, a melhor coisa ali é tu ter uma disponibilidade de horas vagas ainda, assim, para estar ali na frente do computador, assim, porque tu tá aqui funcionando, tá com o assunto ali na ponta da língua ali, quanto mais tempo com o assunto na ponta da língua, então fica cada vez melhor. No caso, tu pegar, por exemplo, um sábado de manhã, só parar para almoçar e ir até de tarde, já rende com certeza umas 7 páginas por aí. Que é mais complicado quando tu tem que parar, né? Que nem tu falaste, tu sabe que tu vai escrever e tu não tem mais tempo para escrever porque tu tem que sair, enfim. Um aluno que ele é sistemático, chega um certo momento, o próprio orientador diz para ele, te afasta do objeto, dá um tempinho, eu falei isso para os meus orientantes, dá um tempo e lê de novo, porque senão você não consegue entender onde pode estar um erro. Legal, então nós estamos encerrando o segundo bloco do nosso programa. Eu agradeço a participação da professora Cristine Bahia de Oliveira. E o Felipe, o João e a Daiane ainda vão ficar conosco para o próximo bloco. E você não saia daí, nós já voltamos.